Sabe, existem lugares que guardam histórias, e existem lugares que são a própria história. Hoje, a gente vai entrar em um desses lugares, um com uma fama, olha, de arrepiar, a Casa Balechim. E a fama dela não era pouca coisa não. Não era só mais uma casa com umas historinhas de fantasma. Era conhecida literalmente como a casa mais assombrada da Escócia. Pensa só no peso desse título. Foi isso que transformou o lugar numa verdadeira lenda. E essa é a grande pergunta, né? Como é que uma propriedade rural, toda elegante, virou o epicentro de uma das lendas mais sombrias da Escócia? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Toda lenda tem um começo, um ponto de partida. E a de Balechim não começou com fantasmas, não. Começou com a família que, por gerações, chamou esse lugar de lar. A mansão mesmo, essa que ficou famosa, foi construída lá em 1806. Mas a família Stewart, olha, ela já estava naquelas terras desde o século XV. É uma história de séculos. Muito, mas muito antes dos primeiros sussurros e das sombras começarem a aparecer. E no centro de tudo isso está uma figura fascinante e, vamos dizer, um tanto quanto excêntrica, o Major Robert Stewart. O Major nasceu exatamente no mesmo ano em que a casa foi finalizada. Ele herdou tudo em 1834, mas passou um bom tempo fora, servindo no exército da Índia. Só voltou para casa em 1850. E foi justamente o tempo que ele passou lá, na Índia, que mudou tudo. Foi lá na Índia que o Major Stewart conheceu uma crença que ia mudar o destino dele para sempre, a transmigração. A ideia de que a alma não acaba, ela só se transfere para um novo corpo. E esse corpo podia ser humano ou, e aqui está o ponto-chave, animal. E aqui que a história fica, assim, bizarra. A crença do Major não era só uma filosofia de vida, não. Era um plano de pós-morte bem específico. Ele era simplesmente obcecado pelos seus cães e tinha uma certeza absoluta. Quando morresse, a alma dele voltaria no corpo de um deles. A morte do Major, em 1876, não foi o fim da linha. Pelo contrário, foi o comecinho da lenda. Tudo por causa de uma decisão terrível do herdeiro dele. Vamos ver o passo a passo de como isso aconteceu. O sobrinho do Major, um cara chamado John, herda a casa. Aparentemente ele levou a crença do tio muito a sério, a ponto de ter medo dela. E para impedir que o espírito do Major reencarnasse, ele tomou uma atitude drástica. Mandou matar todos os cachorros da propriedade. Com esse ato, a lenda diz que ele condenou o espírito do tio a vagar, preso entre os mundos, furioso e sem um corpo para habitar. E não demorou muito, viu? As coisas estranhas começaram a acontecer rapidinho. A primeiríssima aparição de um fantasma foi relatada por uma empregada no mesmíssimo ano da morte do Major e da matança dos cães. Uma coincidência impressionante. Os relatos começaram a se espalhar de um jeito que a história da Casa Balechim deixou de ser só um boato local. Logo, ela estava atraindo a atenção de pesquisadores e até da alta sociedade, todo mundo fascinado com o paranormal. 20 anos depois dos primeiros relatos, em 1896, foi aberta uma investigação formal para tentar descobrir o que é que estava acontecendo de verdade dentro daquelas paredes. E não era uma investigação qualquer, de amadores. Ela foi liderada por um marquês, o John Christian Stewart, e tinha gente da respeitada Sociedade de Pesquisa Psíquica, incluindo uma das investigadoras mais famosas da época, a Ada Goodrich Freer. Era gente séria. E o curioso é que os fenômenos em Balechim pareciam ecoar outras histórias famosas. Assim como na reitoria de Borley, que era a casa mais mal-assombrada da Inglaterra, Balechim também tinha relatos de uma freira fantasma. Isso sugere um padrão, sabe? Temas que se repetem nessas grandes lendas de assombração. O que a equipe descobriu foi publicado em 1899 num livro com esse título aí, A Suposta Assombração da Casa BBBBB. O livro, junto com os artigos que saíram no jornal The Times, garantiu que a fama assustadora da Casa Balechim se espalhasse por todo o canto. Mas, apesar da fama toda, nenhuma casa tão lendária assim é para sempre. A estrutura física de Balechim já estava se aproximando do seu capítulo final. A casa ficou vazia a partir de 1932. Décadas mais tarde, em 1963, um incêndio gigantesco selou o destino dela de vez, e a maior parte da propriedade foi demolida. O palco da lenda tinha sumido. A grande mansão georgiana já era. Hoje, só sobraram algumas das construções externas e os antigos alojamentos dos criados, como testemunhas silenciosas do que um dia foi a casa mais assombrada da Escócia. E aí,
que a gente chega na pergunta final. Com a casa em ruínas, será que a assombração acabou? Ou será que a história do Major e dos seus cães se tornou o verdadeiro fantasma? Um fantasma que não precisa mais de paredes para assombrar, porque agora ele vive para sempre na nossa imaginação.